Bem, meus amigos, vamos encerrar a primeira lição do trimestre, a lição que fala sobre o prefácio de Deuteronômio. Nós não conseguimos entender um livro até que nós possamos ler todas as páginas do livro e compreender a história e o contexto. O livro de Deuteronômio é um livro que vamos precisar de 13 sábados. Estamos no primeiro. Logicamente, precisamos entender logo no primeiro, no prefácio do livro, o que Deus quis com este livro. Deus quis mostrar amor, mas também quis mostrar que é um Deus de justiça. O Senhor Deus mostrou através do estudo dessa semana que Ele tem um interesse muito grande na salvação do seu povo. Isso pode ser assim transmitido para nós hoje, que nos denominamos como a Igreja Remanescente e, logicamente, estamos preocupados em chegarmos a Canaã celestial. Não podemos assim cair nos mesmos erros do povo do passado. Mas enquanto nós falamos isso, nós muitas vezes nem enxergamos que estamos sendo rebeldes, murmuradores, ousados diante de Deus. E não estamos seguindo as determinações que o Senhor Deus assim colocou para que nós pudéssemos seguir em frente. Por exemplo, nós temos grandes coisas a fazer com respeito a reavivamento e uma reforma. O Espírito Santo não pode operar em um coração que não se deixa dominar, um coração orgulhoso. Por isso que as lições do passado servem de exemplo para todos nós hoje em dia, porque nós precisamos entender que a lição da semana nos mostrou que a rebeldia daquele povo foi justamente o motivo que os levou a peregrinar 40 anos no deserto, até que todos os murmuradores morressem no deserto. Aí então a nova geração é que Deus estava para colocar na terra prometida. Por isso que algumas pessoas não consegue enxergar a vontade divina porque sofre de uma miopia espiritual. Existe uma doença na visão que as pessoas chamam de mosquitinhos. Aparecem uns pontos pretos, negros na visão da pessoa. Tudo que a pessoa olha, de repente, aqueles pontos negros flutuantes começam a aparecer. E a pessoa pode olhar a mais bela paisagem, de repente, aqueles pontos negros começam a aparecer e estraga assim a visão da pessoa. Podemos dizer que há muitos que olham para a palavra de Deus e mesmo com toda a pureza e mesmo com toda assim a clareza, as pessoas conseguem enxergar pontos negros de defeitos na palavra de Deus. O problema não está na palavra, o problema está nas pessoas que interpretam de forma errada a vontade divina e assim querem fazer a sua própria vontade. Foi o que aconteceu com o povo no deserto. O povo interpretou da maneira deles, com orgulho, com soberba, aquilo que Deus estava dizendo. De maneira que eles foram rebeldes e então se opuseram à vontade divina. Uma vez um pregador, ao terminar de pregar, na saída, na porta, recebeu um jovem que era um visitante e disse: pastor, eu já vi algumas vezes aqui na sua igreja, quero dizer ao senhor que eu gostei da sua pregação. Só que eu não me entreguei a Jesus ainda porque eu vejo na Bíblia muitas incoerências, muitas contradições. O pastor disse: puxa vida, então é bom que você tenha falado isso, porque nós estamos aqui para ajudar justamente as pessoas a ter uma ideia clara do que a Bíblia está dizendo, porque a vontade divina é a palavra de Deus. Que incoerência, que contradições você já encontrou na Bíblia? Ele disse: olha, se eu estivesse com a minha Bíblia aqui, eu mostraria para o senhor pelo menos umas 10. O pastor disse: olha, não seja por isso, a sua Bíblia deve ser parecida com a minha. E o rapaz olhou e disse: é bem parecida com a sua. Então, por favor, me mostre. O rapaz diz: ó, aqui no livro de Salmos mesmo, tem uma contradição que me faz duvidar de Deus. O pastor diz: então, por favor, me mostre. O rapaz começou a procurar o livro de Salmos lá perto do Apocalipse. O pastor olhou para o ancião da igreja e viu que o rapaz estava procurando o livro de Salmos lá perto do livro de João, das cartas de João, perto do Apocalipse. O rapaz disse: poxa, eu não estou encontrando, pastor. Se estivesse com a minha Bíblia, eu encontraria com facilidade o livro de Salmos. O pastor tomou a Bíblia da mão dele e disse: moço, o seu problema não são as contradições da Bíblia. O seu problema é a ignorância. Você não sabe nem onde está o livro de Salmo e quer falar de contradição da Bíblia. O problema está com você. Se você me permitir, deixe-me dar um estudo bíblico para você e você vai tirar todas as suas dúvidas. O rapaz disse: sim, eu volto domingo que vem. E nunca mais voltou. Então, realmente, as pessoas querem ver problemas naquilo que não tem problema, que é justamente na vontade divina, nas palavras de Deus. Deuteronômio mostrou a bondade divina, mas mostrou também os juízos divinos para com aqueles que foram rebeldes.
Deus foi muito claro em suas palavras, em seu direcionamento, fez uma aliança com o povo, mostrou as grandiosas promessas, fez com que eles aprendessem a sua vontade. O povo, inclusive, disse: tudo que o Senhor disser nós faremos, mas não conseguiram cumprir. O estudo nos mostrou que Deus é amor, que nos ama profundamente, como amou o seu povo no passado. Moisés até disse: qual foi o Deus que tirou uma nação do meio de outra nação poderosa e retirou para se tornasse uma propriedade peculiar? Qual foi o Deus? Nenhum Deus fez isso, mas o nosso Deus fez milagres grandiosos e nos tirou da terra do Egito. Mostrou que ama profundamente, ou mostrou que amava profundamente o seu povo. E nos mostra também que nos ama profundamente, porque Deus nos criou e também nos resgatou. O afastamento de Deus, mostrado ali no povo que saiu do Egito, foi semelhante ao afastamento do povo lá depois do dilúvio. Antes do dilúvio, o povo já se afastou de Deus e o pecado contaminou todo mundo. Noé se tornou uma pessoa especial. Deus o utilizou como sendo uma pessoa de salvação para aquela geração. Mas depois de Noé, as pessoas encheram a terra. E novamente as pessoas afrontaram a Deus, se afastaram, criando a Torre de Babel, a lição nos mostrou. E Deus teve então que confundir a língua do povo para que eles pudessem pelo menos ter noção de que quem comandava todas as coisas era o próprio Deus. Depois disso, nós vimos depois que as pessoas não se emendaram. E o pecado continuou de forma assim grandiosa no coração das pessoas. Para resolver o problema do pecado, o plano divino tinha que trazer Jesus a este mundo. E para isso Deus escolheu Abraão, fez um chamado a Abraão, para que de Abraão uma nação fosse formada e dessa nação Jesus então nasceria como o Messias prometido. Essa nação foi o povo de Israel que Deus tirou do Egito. Eles não entenderam a missão que Deus assim instituiu para eles e designou para eles. E se tornaram rebeldes. Deveria ser uma nação santa, uma nação de sacerdotes, que pudesse ministrar a favor dos outros povos, trazendo salvação a todas as pessoas. Deus trouxe o povo até o Monte Sinai, mostrou as grandes maravilhas, o seu poder glorioso, mostrou os 10 mandamentos, as leis sociais, as leis morais para eles. Mostrou que se eles fossem obedientes, escolheriam o melhor da terra, se tornariam poderosos. Eles de imediato entenderam, mas depois então se afastaram desse ideal. Eles quebraram a lei de Deus, se tornaram rebeldes e por isso Deus teve que dizer para eles: olha, infelizmente vocês não poderão entrar na terra prometida. O livro Patriarcas e Profetas, página 132, diz que o povo entendeu de forma tardia que eles haviam perdido as bênçãos da presença divina. E Deus disse: eu vou mostrar agora o que significa o meu afastamento. Vocês vão morrer no deserto. Isso foi constrangedor para Moisés e Arão, Josué e Calebe. Conduzir aquele povo mais 40 anos no deserto, até que todos os rebeldes morressem e somente os mais jovens é que entrariam agora na terra prometida. Podemos dizer que quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo no Monte Sinai, fez a aliança, deu as promessas, Deus ainda disse: existe mais um ponto que eu quero beneficiar vocês. Eu vou criar no meio de vocês um santuário, o ritual do sacrifício. Se alguém pecar, pode ir diante do sacerdote, oferecer um cordeiro e seu pecado estará anulado, estará expiado para sempre. E as pessoas não entenderam que esse simbolismo se representava Jesus morrendo na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo em nosso lugar. Existe na Itália uma igreja chamada Igreja do Cordeiro. E a história conta que essa igreja foi construída e durante a construção de um dos andaimes muito alto, a uns 20 metros de altura, construindo a torre da igreja, um pedreiro tropeçou e caiu no vazio e gritou muito forte durante a queda. Os amigos então ouviram aquele baque surdo no chão e todos então correram para tentar socorrer o amigo que com certeza estaria ferido pela queda. Mas quando chegaram ali embaixo, ficaram surpresos. O homem estava completamente são, mas aos seus pés estava uma ovelhinha morta. Durante a queda, a ovelha que estava pastando ali, comendo a graminha na porta da igreja, aquela ovelha recebeu o impacto do homem. E a ovelha morreu e salvou a vida daquele homem.
aquele homem com gratidão, pediu para as pessoas da igreja, os dirigentes, se ele poderia doar um cordeiro feito em gesso para o colocar assim, grudado lá na frente da igreja, lá em cima, acima da porta principal. E foi chamada a Igreja do Cordeiro, porque ali representava uma ovelhinha, um cordeiro que havia dado a vida em favor de um pedreiro que havia caído e que, assim, ele não morreu porque a ovelhinha estava ali e morreram no lugar dele. Jesus Cristo foi o grande Cordeiro de Deus, a oferta perfeita que morreu em nosso lugar. E Deus mostrou isso para o povo de Israel, que o que eles estavam fazendo era algo irreal, algo que não existia, estavam quebrando o pacto divino, estavam quebrando a sequência que Deus havia criado para que o Messias nascesse e resgatasse toda a humanidade. Com toda essa estrutura espiritual que Deus criou, o povo somente tinha que ser obediente. Era o que Deus pediu. Na lição de quinta-feira mostramos ontem, o que Deus pediu foi que eles apenas fossem obedientes. Mas eles não conseguiram, ser obedientes. Antes, por causa do orgulho, da incredulidade, da murmuração, eles perderam todas as bênçãos que deveriam obter se eles fossem fiéis em todos os momentos. Hoje, a lição nos traz para nós, adventistas do sétimo dia, uma mensagem poderosa. Temos que olhar para o passado, para não repetirmos os mesmos erros e assim nós obstruirmos aquilo que ou seja, o plano divino para todos nós que vivemos no tempo do advento, do segundo advento de Cristo. Ellen White escreveu o seguinte: há uma urgente obra de preparo a ser feita pelos adventistas do sétimo dia, se é que querem ficar firmes através das difíceis experiências que estão justamente diante deles. Para permanecer fiéis a Deus na confusão e tentação dos últimos dias, os adventistas terão que buscar ao Senhor Deus com humildade de coração, pedindo sabedoria para resistir aos enganos do inimigo. Está vendo? Há uma grande obra a ser feita de forma pessoal, ou seja, na vida de cada pessoa que espera o segundo advento de Cristo. Isso está escrito no livro Meditações Matinais, 1995, na página 193. Por isso, diante de tudo isso, nós precisamos nos aprofundar na consagração. Precisamos nos entregar à comunhão. Precisamos nos dedicar à oração e suplicar de forma fervorosa que o Espírito Santo venha à nossa vida, dirija a nossa vida e nos torne instrumentos de divulgação do plano de Deus para a salvação dos seres humanos através da morte de Cristo e da segunda vinda que está às portas. O livro de Deuteronômio é um livro muito interessante e vai nos ajudar muito durante os outros 12 sábados que aqui estudaremos a palavra de Deus. Que haja uma bênção para o teu coração. Que esse prefácio, essa introdução do livro, possa nos ajudar aqui a termos assim uma consciência do que Deus deseja nos mostrar. Uma moça recebeu um livro de um rapaz e leu o título do livro, jogou o livro na prateleira. 2 anos depois, os dois estavam namorando, ficaram noivos, e quando foi na noite do noivado, o rapaz perguntou: você leu o livro que eu te dei há 2 anos atrás? Ela disse: para dizer a verdade, não, eu peguei o livro e coloquei na prateleira. Ele diz: aquele livro é sobre engenharia, mas a dedicação do livro, a dedicatória, eu fiz para você. Ela disse: eu nunca li. E quando foi naquela noite, aquela moça leu aquele livro de capa a capa. Sabe qual era a diferença? É que agora ela amava o autor do livro. Deuteronômio, o autor foi Moisés, mas a inspiração veio do Espírito Santo. Se nós tivermos amor pelo Espírito Santo, pela divindade, nós leremos esse livro assim, com paciência e com interesse em aprender. Que Deus seja louvado. Deus querido, obrigado pelo estudo inicial do livro de Deuteronômio. Possamos ver neste livro o seu amor pelo seu povo, tanto do passado como de hoje. Nos abençoe a estarmos dentro deste povo que vai esperar a volta de Jesus. Em nome dele é que pedimos. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração e um feliz sábado para você. Deus abençoe.